Bienvenidos a un episodio más de La Voz del Silencio. Antes de comenzar este episodio, permítanme compartir una breve reflexión. En el mundo de la investigación masónica existen muy pocos espacios donde sea posible conversar directamente con quienes dedican su vida al estudio riguroso de la historia de la orden. Hoy, La Voz del Silencio tiene el privilegio de abrir ese espacio. Nuestro invitado no solo es doctor en Historia de la Masonería, es además miembro activo de la Logia Quatuor Coronati 2076, la logia de investigación más prestigiosa del mundo masónico, jurisdiccionada a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Para quienes investigamos la historia de la masonería, conversar con un miembro activo de la Quatuor Coronati representa una oportunidad poco común. Significa acceder a una mirada construida desde las fuentes, la investigación crítica y el rigor académico. Por eso este episodio es especialmente significativo para nosotros. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos al prepararlo. Durante mais de uma década, a Europa acreditou ter descoberto os secretos mais oscuros da maçonaria. Livros, conferências, testemunhos, tudo parecia encaixar. Ritualística oculta, hierarquias invisíveis, cultos proibidos. O problema é que nada disso é real. Hoje, não vamos a falar de maçonaria. Vamos a falar de algo muito mais incômodo. Como se construiu uma mentira e por que o mundo decidiu acreditá-la. Essa mentira tem um nome. O nome é Leo Taxil. Hoje, nos acompanha o querido irmão Felipe Cortés Real, doutor em História da Maçonaria e membro ativo da Quatuor Coronati Lodge, a loja de pesquisa mais antiga e prestigiosa do mundo. É justamente por isso que hoje não vamos a buscar falar de maçonaria, porque ele interpreta a maçonaria, ele a estuda e a questiona a partir dos documentos com rigor acadêmico. É justamente por isso que hoje não buscamos opiniões, buscamos clareza com documentos e história comprovada. Respeitável irmão Felipe, seja você bem-vindo à La Voz del Silêncio. Muito obrigado, meu irmão Luiz, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que todos desfrutem aí do nosso bate-papo, porque o tema é muito bom. Obrigado, meu irmão. Para começar, meu irmão, que foi realmente Leo Taxil? Olha, o Leo Taxil, como nós conversamos anteriormente, até por uma troca de mensagens, né? Não é uma pessoa que gravita muito, digamos assim, nos meus estudos. Mas como tu bem falaste antes, é quase impossível a gente falar de maçonaria hoje em dia e não falar de Leo Taxil, porque a maioria das concepções falsas que se tem sobre maçonaria, eu não diria que foram inventadas necessariamente por ele, mas ele é um grande compilador dessas mentiras e tudo mais, e com uma imaginação e uma pena, como a gente diz em português, né, com uma caneta muito afiada. Então ele tinha uma verve, digamos assim, para polêmica, né, para fazer tudo isso. Então o Leo Taxil, na verdade, ele era uma pessoa bem comum na França da época, né? Ele tinha um nome bem extenso, Marie, se não me engano, Marie Gabrielle Yogan Paget, algo assim. Ele tem um nome extenso. Ele nasceu em Marsella, de uma família católica, uma família monárquica, né, que na França do século XIX isso quer dizer bastante coisa, né, uma família católica e monarquista, um pai extremamente ligado aos jesuítas, né, tinha uma ligação muito forte aos jesuítas, e a história
e isso, novamente, por si só, também já é uma informação muito interessante, naquele momento, né? Naquele momento, a Companhia de Jesus, naquele momento, é uma peça muito ativa, digamos assim, de voz antimaçônica. Só que ainda bem jovem, o Yogan Pagé, né, o Gabriel, Marie Gabriel, que vem, vamos chamar ele de Léo Taxil daqui para frente, para não confundir, né, mas o Léo Taxil, ainda jovem, rompeu com isso tudo, rompeu com essa criação e tudo mais, virou um panfletário anticlerical, ou seja, aquela típica rebeldia adolescente de se voltar contra aquilo que os pais acreditam. Então ele se tornou um panfletário anticlerical voraz. Ele escreveu livros e panfletos assim, difamando a Igreja Católica. A ironia é essa, né? Difamando a Igreja Católica. E a gente vai falar disso depois até. Mas atacava padres em geral, Companhia de Jesus, atacava o Papa, falaram que eles que eram todos pervertidos e tudo mais, uma série de coisas. Ele foi processado por isso, foi absolvido, né? Ele era uma pessoa, digamos assim, não vou dizer da aristocracia, mas era de uma alta burguesia francesa, né? Ali de Marsella e tudo mais. E aí é o seguinte, a coisa mais maluca, não é nem a coisa mais maluca disso tudo, mas uma das coisas mais malucas é que tem um momento que ele renega todos esses escritos anticlericais, se converte, né, faz o que hoje em dia se chama de reconversão, né, os praticantes de reconversão volta para o catolicismo, né, e a partir daí começa a fazer, ele recebe um perdão do Papa, uma coisa muito interessante, não é todo mundo que recebe um perdão do Papa, né, ele recebeu um perdão do Papa, né, naquela época o Leão XIII, né, é engraçado que a gente tem o Leão XIV hoje, naquela época era o Leão XIII, e passa, a partir desse momento, a atacar a maçonaria, ou seja, a mesma pena afiada dirigida à Igreja Católica, agora passa a ter um novo inimigo, que é a maçonaria, né? Mas ele é essa figura, o Léo Taxil é a real metamorfose ambulante, no mau sentido. Muito certo. Nesse tempo, existia já um clima antimaçônico antes dele? Já. Uma coisa que eu sempre falo, isso aí em toda palestra que eu dou faz muito tempo, e sempre quando eu dou aula a respeito disso na universidade, eu sempre falo o seguinte, tão antigo quanto a maçonaria é a antimaçonaria. Né? Eu gosto muito, tem um filme muito interessante do Mel Brooks, cineasta, chama História do Mundo Volume 1, ele nunca fez o Volume 2. Mas ele faz uma série de sketches cômicos com a história do mundo e tal. E na pré-história tem o primeiro homem pré-histórico pintando uma caverna, assim. E aí o narrador fala, e com a arte surgiu o inevitável subproduto, o crítico de arte. Aí vem um cara e mija na pintura dele. Então, assim, a maçonaria é a mesma coisa. A gente sabe muito da maçonaria do século XVIII, por exemplo, através de panfletos ou antimaçônicos, ou satirizando a maçonaria, fazendo troça da maçonaria, ou tentando expor alegadamente os segredos da maçonaria. Então, na verdade, essa postura antimaçônica, ela nos dá tanto ou até mais documentos para entender a maçonaria, por exemplo, do século XVIII, do que a própria maçonaria. Então, e aí você já vê, que eu acho que essa questão, primeiramente, não necessariamente do segredo, porque isso não era tão presente no começo da maçonaria, a questão do segredo. Mas você ter um clube exclusivo sempre vai atrair, obviamente, digamos assim, a ira, a inveja ou a maledicência de quem não está dentro do clube. Isso é normal. Tanto é que a gente tem hoje em dia páginas e páginas de fofoca que é isso, né? Ou seja, tem lá os ricos e famosos, eu não sou rico nem famoso, então tem aquilo que os alemães chamam de Schadenfreude, né? Que eu tenho esse prazer em ver escândalo na vida deles, eu tenho prazer em ver, né, que o fulano lá comprou um iate e não pagou e tudo mais. Então acho que tem esse elemento que é muito humano. E esse clima antimaçônico estava já no século XIX muito solidificado. Por quê? Não só tinha toda essa tradição antimaçônica do século XVIII, lembremos aqui que o primeiro partido nos Estados Unidos é o partido antimaçônico.
Ah, certo. É o primeiro partido organizado. Então, é louco se você for pensar nisso, entendeu? Então, tem toda essa tradição do século XVIII que eles vêm trazendo. E no século XIX, você tem o agravante da Revolução Francesa, que um jesuíta francês chamado Baruel, ele escreve um livro em vários tomos, né, sobre a Revolução Francesa, e ele é o grande autor disso, né, que é a Revolução Francesa, uma conspiração maçônica, inclusive um discurso que os próprios maçons ao longo do tempo também compraram, né, às vezes para se vangloriar, não, nós fizemos a Revolução Francesa. Tem elemento maçônico, digamos assim, na Revolução Francesa? Tem, mas atribuir a Revolução Francesa à maçonaria é de uma grandiosidade que não se sustenta historicamente. Entendeu? Então, é isso, a Revolução Francesa, hoje em dia, a gente vê com ótimos olhos e tudo mais, mas ela não foi bem recebida. Na Inglaterra, né, inclusive um parlamentar aqui de Bristol, né, o Burke, famoso filósofo inglês, né, o livro mais famoso dele é isso, ele faz uma crítica, inclusive uma crítica muito interessante, eu aconselho todo mundo a ler. Ele faz uma ponderação muito bacana sobre a Revolução Francesa, o que aquilo realmente significou e tudo mais. Então, no século XIX, a gente chega já com esse clima muito forte e piorado pelo quê? Pelos nacionalismos. E vamos lembrar que os nacionalismos, na verdade, são os países dizendo que eles não querem mais estar sobre o império, e geralmente no império, se a gente pensar no Império Austro-Húngaro, por exemplo, o Império Católico. Certo. Então, países não querem estar sob um imperador católico. Não é que eles não querem ser católico, mas esse sentimento de nacionalismo e anticlericalismo ele vai começar a crescer, né? As convulsões na Europa ali no meio do século XIX são gigantescas. 1848, que a gente chama de um ano mirabilis, assim, né? Tudo que era revolução que tinha que acontecer, aconteceu naquele período de 1848 até 1852. Então essa Europa pegando fogo em revoluções, que é o clima, digamos assim, que vai fazer esse caldo para o Léo Taxil, que vai começar a publicar ali em 1884, 1886. E é interessante a gente lembrar o seguinte, importante para esse clima antimaçônico é a encíclica que é publicada pelo Leão XIII, né, que é a Humanum Genus. E nessa encíclica, como era normal do período, para a Igreja Católica daquele período, de identificar a maçonaria com os nacionalismos, né, e os nacionalismos que buscavam secularizar a sociedade, então você tem essa separação praticamente assim que uma leitura bem rasa da Humanum Genus, obviamente, que não é só isso, né? Mas basicamente dividia o mundo entre um campo bom e um campo mau, né? De uma maneira bem rastaquera, assim, um de Deus, outro do diabo, né? E a maçonaria estava desse outro lado. Então, o Taxil ele não inventa essa hostilidade. Ele só percebe que dá lucro. É claro. Essa é a grande sacada do Léo Taxil. Ele entende que essa hostilidade pode render grana. Então, o que o caso Taxi diz mais sobre a natureza humana mais que sobre a maçonaria? Olha, eu acho todos esses casos, como eu te falei anteriormente, como historiador, eu acho todos esses casos fascinantes, né? Porque embora o historiador ele obviamente não pode afirmar muita coisa se não tem fonte para aquilo, né? Então há um cuidado muito grande em afirmar alguma coisa. Mas eu acho que o que eu gosto muito de ser historiador é que te dá um camarote para observar o comportamento humano, né? Na sua grandeza e na sua pequenez. Nós temos muitos momentos maravilhosos como humanidade, temos muitos momentos e o ser humano, eu acho que e o Léo Taxil é um ótimo exemplo disso, né? Nós temos essa coisa muito oportunista, no bom e no mau sentido. Então a gente vê uma oportunidade e tá lá. A gente gosta de pensar, né? A gente dava muita risada durante a graduação por causa disso, uma diferença muito clara, assim, que as pessoas geralmente entendem a humanidade como nós éramos caçadores e nós íamos lá e enfrentávamos o mamute, matávamos o mamute.
Olha, muito provavelmente a gente saía por aí, se escondia quando surgia o mamute, mas caía um lá doente e a gente se juntava para carniçar e comer o mamute. Entendeu? Então não era assim, não era toda essa glória que a gente gosta de pensar. Então a gente era a gente como humanidade, nós somos oportunistas para pro bem e oportunistas também para o mal. Eu acho que o Lataxil fala disso. A Hannah Arendt, que é filósofa política famosa, né? Escrevendo lá sobre mentira e política, né? Ela fala uma coisa que é interessante, que isso que a gente repete muito, né? Que é uma a mentira bem construída, ela é muito mais atraente que a realidade. Isso. Por isso que eu falo, o historiador, ele é um chato. Porque ninguém quer olhar para o passado com a verdade, com documentos, né, fazendo ponderações. Ninguém quer isso. É muito chato. É muito chato. Por isso que qualquer pessoa que escreve sobre história e não é historiador vende mais. É Porque certo. faz uma narrativa que não tem essa amarra, não tem esse compromisso. Não tem o Né? sustento da ciência. É, exatamente. Não, e às vezes a pessoa tem, mas deliberadamente escolhe não escrever daquele modo. Porque a história como ciência, a história, digamos assim, acadêmica, ela é muito amarrada. Ela é muito amarrada. Então é complicado tomar liberdades, fazer interpretações muito voluntariosas, digamos assim. Né? Então, eu acho que o caso do Léo Taxil, por exemplo, o que ele fala sobre a natureza humana é isso. Ele viu uma oportunidade ali. Eu acho, por exemplo, observando a vida do Léo Taxil, porque depois dessa conversão à Igreja Católica, e a gente vai falar disso depois, né? Ele revela que tudo aquilo que ele tinha escrito, tanto sobre a igreja quanto sobre a maçonaria, que aquilo era uma mentira. Então eu acho que ele é um sujeito em conflito. O Léo Taxil, por exemplo, ele me parece muito uma pessoa em conflito. É tipo de pessoa que muda de opinião toda hora, não tem problema nenhum mudar de opinião, né? Mas muda de religião, muda de credo, muda de dieta, muda disso. Uma pessoa em mutação constante me parece uma pessoa muito em conflito com ela mesma, talvez com questões da sua vida pessoal e tal. Mas o Taxil, ele é isso, né? Ele tá naquele momento de hostilidade à maçonaria e ele é essa ponta de lança. Ele vê, talvez por uma questão financeira, ele vê ali uma oportunidade de lucrar e lucrou bastante, vendeu muito, cópias e mais cópias, não só na França, né? Virou um livro muito famoso. Então, eu acho que é isso. Ele diz bastante sobre a natureza humana e sobre a fabricação de mentiras com intuitos outros, porque a gente vê muito isso, né? Fake news hoje em dia e tudo mais. Quando a gente vê questões como teorias da conspiração, por exemplo, é muito mais confortável acreditar nelas, né? É muito mais confortável você acreditar que tem um governo secreto do mundo do que aceitar que tá na mão, às vezes, de uma dúzia de malucos, de caras que às vezes não são muito bem da cabeça, mas estão lá em posições de poder e tudo mais, né? Então isso é temerário. Viver com essa incerteza é muito temerário e nos traz uma insegurança muito grande. Então acho que essa coisa do governo oculto, da conspiração, que os maçons controlam o mundo, pô, é muito mais agradável, é muito mais palatável. É muito certo. Como foi que Taxil consegue sustentar credibilidade durante anos? Encontrou na Igreja Católica como um parceiro? Olha, eu creio que eu não sei, eu não sei se ele tinha toda essa credibilidade, porque se você olhar o cenário literário francês no século XIX, essa coisa de fazer uma sensação, assim, de causar um pouco, em inglês a gente fala stir the pot, né? Mas de causar, né? No Brasil a gente fala causar, né? Essa coisa de causar,
era até, não vou dizer bem vista, mas é que era uma sociedade tão, digamos assim, em busca de emoções novas, de experiências novas, que qualquer pessoa que dava uma mexida ali, tanto é que tem livros e livros, se você lê a literatura, o Guy de Maupassant, essas obras todas aí do século XIX, a gente vai ver que a sociedade tinha uma sede por escândalo, né, por puro entretenimento. Por puro entretenimento. Então eu acho que ele nutria isso, mas se você olhar dentro da obra do Léo Taxil, eu acho que ele consegue passar credibilidade, além de estar falando para um público já que é antimaçônico, né? Então naquele momento você tem uma igreja católica que está fortemente antimaçônica, mas ele consegue isso misturando, primeiro, gente real com gente inventada. É, O Léo Taxil, ele certo. pega gente real, né? Por exemplo, ele usa o Albert Pike, o famoso maçom norte-americano, né? Para dar peso, ele dá um peso histórico na coisa. Olha, esse cara existe mesmo, ele é um papa do rito escocês, ele é o cara do rito escocês e tudo mais. E cria outros personagens, ele cria lá uma tal de Diane Vaughan, por exemplo, né? Eu acho que o golpe de mestre dele é deixar uma mulher real, de mesmo nome, aparecer em Paris e ser apresentada a jornalistas católicos como se fosse a tal da Diane Vaughan. Essa. Ou seja, mais gente entra na história e ele fala, não é isso aí mesmo, essa é a Diane Vaughan e tudo mais. É, ou seja, entre vários personagens inventados, aparece uma mulher e fala, ó, eu sou a Diane Vaughan, e todo mundo compra. Né? Principalmente, obviamente, a imprensa católica na época, que não pensemos, quando a gente fala imprensa católica, intelectuais católicos, não é essa praticamente uma ala confessional como a gente vê hoje em dia, né? Porque a sociedade está tremendamente secularizada. Né? Isso aí, hoje em dia, embora a sociedade seja secularizada e as pessoas bastante religiosas, se a gente pensar em sociedades como as latino-americanas em geral, né? Que a gente tem sociedades seculares, mas as pessoas ainda, né? Não que isso seja uma coisa a ser superada, mas as pessoas todas com católicos, evangélicos, umbanda, né? Todo mundo ainda com um sustento, digamos assim, religioso muito forte. Mas naquela época, a sociedade ainda estava numa fratura muito grande entre, digamos assim, um liberalismo político intelectual, um secularismo político intelectual e uma sociedade mais religiosa, mais moldada por esses valores e essa moral religiosa, disputando de igual para igual. Por exemplo, na França, até mais ou menos década de 1940, 1950, a questão da imprensa e dos intelectuais católicos é muito forte. E produziu obras maravilhosas. A gente tem intelectuais maravilhosos dos dois lados, órgãos de imprensa espetaculares dos dois lados. Né? Então, assim, quando eu falo a imprensa católica da época, não é algo minoritário ou de caráter confessional. A gente está falando, se não da metade, da maioria da imprensa de peso francesa. E como você falou, a mentira bem organizada costuma ser mais convincente que a verdade complexa. Exatamente. Exato. E detalhe é o seguinte, né? Se você pensar que naquele momento a maçonaria estava facilitando a formação de estados nacionais como o italiano, o alemão, não é que a maçonaria foi lá e promoveu, mas a maçonaria deu guarida. A maçonaria era o polo onde esses nacionalistas e tudo mais se encontravam e se organizavam, digamos assim. É a mesma coisa como no Brasil, por exemplo. A gente não fez a independência, mas foi essencial para a feitura da independência. Né? Porque deu aquela guarida, deu aquele porto e deu uma estrutura não só de organização, mas de ideias que servia para aquele pessoal. E naquele momento não existia um distanciamento para entender isso. Né? E aí, por isso que eu falo, a bronca da Igreja Católica com a maçonaria, ela tem um porquê.
Ah, certo. Ela tem uma razão de ser histórica, né? A questão que a gente deve se perguntar, e que eu acho que merecia uma reflexão mais cuidadosa de todo mundo, né, e da Igreja Católica, da maçonaria, se e por que isso se sustenta ainda em Muito 2026, pós Vaticano II. Né? Então essa é... Felipe, eu vou ler trechos atribuídos à literatura do caso Taxil, para que você o analise como historiador. Tá bom? Claro. Taxil afirmou que a maçonaria não era uma fraternidade iniciática, mas sim uma religião secreta luciferiana, na qual os altos graus não serviam a Deus, mas serviam a Lucifer como verdadeiro portador da luz. ¿Isso realmente aparece em seus textos? Ou de onde tira essa ideia? Olha, o Léo Taxil, a imaginação do Léo Taxil é maravilhosa, né? Não no sentido de falar que a maçonaria era coisa luciferiana, isso aí já era meio velho, mas ele organiza o negócio, ele organiza a mentira. Que ele chama isso de paladismo. Nunca existiu, mas ele fala que existia um tal de paladismo, que seria um culto luciferiano que estaria escondido nos altos graus da maçonaria, né? Mas aqui eu chamo a atenção para um detalhe curioso, né? O trecho mais famoso sobre a maçonaria dever preservar a natureza da doutrina luciferiana, nesse caso, né? Que ele atribui ao Albert Pike, né? Não existe nos escritos nem do Albert Pike, nem do Léo Taxil. Ou seja, tem uma mentira da mentira. É uma conexão com interpretações forçadas de Pike. Exatamente. O trecho que é mais lá citado, né, ele foi publicado por um terceiro autor. Ou seja, o Taxil atribui ao Albert Pike, mas na verdade, a pessoa que escreveu atribui ao Taxil, que teria atribuído ao Albert Pike, mas na verdade esse cara é Abel Clarin de la Rive, né, que seria o nome dele. E ele cita lá numa nota de rodapé ninguém menos que quem? A Diane Vaughan. Que era uma personagem fictícia do Taxil. Ou seja, ele pega não só... Ele pega a invenção do Taxil, ele pega uma personagem criada pelo Taxil, que teria informado alguma coisa que o Taxil disse, que o Albert Pike disse. Então, assim, é uma bola. É uma bola de ideias recicladas. Então, e novamente, né, ele recicla e distorce uma série de coisas, e aí que tá, que estavam sendo publicadas, estavam em voga à época, né, que é principalmente as questões do ocultismo. Então ele faz muito plágio e distorce, por exemplo, o Eliphas Lévy, né, famoso escritor ocultista francês, né? E detalhe, ele faz isso para dar uma camada de erudição. Olha, eu leio porque o Eliphas Lévy é um cara super sofisticado para escrever, e tudo, concordando ou discordando dele, você sendo esotérico, não, ele é um cara que escreve de uma maneira sofisticada, tinha um repertório muito grande, né? É só a gente lembrar, os escritos ocultistas sempre vão falar de hebraico, latim, cabalá, não sei o que, então envolvia um cabedal de conhecimento muito erudito, muito grande. Então ele faz isso para dar um verniz de erudição, né, mas também para dar uma martelada aí nessa questão dele, né, que ele fala da fraternidade iniciática, luciferiana e tal, né, mas aqui, novamente, né, ele ganha credibilidade, né, misturando coisas reais com invenções dele. Por exemplo, né, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo vai saber, né, que o Albert Pike é um cara real, um cara importante, um escritor maçônico importante, né, só que aí ele mistura, por exemplo, como eu te falei, né, dos nacionalismos, que é uma coisa muito em voga na época e muito demonizada na época. O nacionalismo, nesse momento, a criação dos Estados-nação é coisa de gente secularista, liberal, que quer acabar com a civilização e tudo mais. Então ele põe lá o revolucionário italiano, que era o Giuseppe Mazzini. Aí ele põe nessa roda também. Então ele põe pessoas que
que não teriam nada a ver. Ele põe lá o culto satânico em Charleston, né, que é uma das sedes do rito escocês e tudo mais. Então ele vai misturando tudo, porque daí isso é eu acho que a gente vai conversar disso também, né? Mas esse é um dos métodos, por exemplo, para confundir as pessoas. Você mistura informações reais, né, com interpretações completamente malucas, mas você fala, ó, não tem um Supremo Conselho lá em Charleston? Tem, ó, viu como eu tô certo? É. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Você falou que o taxi falava de Diana Baum, Diana Baum, Aham. como suposta iniciada que tinha visto por dentro os cultos satânicos da maçonaria, suas hierarquias ocultas e suas práticas secretas. Uhum. Como ele conseguiu sustentar essa ficção? Olha, novamente, com a mesma estratégia, né? Com a mesma estratégia de sempre misturar alguma. O caso da Diana Vaughan, por exemplo, surgiu uma voluntariosa lá que disse, olha, eu sou a Diana Vaughan. Então isso foi ótimo pro livro dele, para as vendas, e ó, viu como essa mulher é real e tudo mais. Só que o bom é que o próprio Léo Taxil, ele fez uma confissão em 1897 e ele falou, olha, ela era só uma datilógrafa que trabalhava numa empresa americana de máquina de escrever e tudo mais e deixou que eu usasse o nome dela. Diz ele, eu também, né, não sei o quanto isso é verdade, mas antes disso ainda, um pesquisador inglês, né, o Arthur Edward White, A.E. White, inclusive que o meu amigo que faleceu há pouco tempo, o R.A. Gilbert, era o grande biógrafo desse cara, né? Você 2, 3 semanas que ele Ele faleceu, né? faleceu faz o quê? Faz mais ou menos. Quase um mês. O velório vai ser. Semana? Semana que Certo, vem? certo. Aqui não é assim como no Brasil, né? O velório é geralmente logo, né? Aqui vai um tempo. Mas o Gilbert pesquisou muito, fez uma biografia linda do Arthur Edward White e tudo mais. E ele já tinha falado lá na época, né, que essa história era furada. Ele mostrou, ele foi lá, mostrou as datas que o Léo Taxi usa de lojas maçônicas. Ele falou, olha, essas lojas não tem nem loja nesses lugares que ele está falando. Né? Então, mas para você ver que, por exemplo, o desmascarar de uma mentira não significa nem de perto o fim dela. E muitas vezes as pessoas que estão inventando a mentira, no caso dele, talvez até utilize a crítica como um peso a mais para dizer, olha, viu como eu estou falando a verdade? Né? Tem esse cara lá que é maçom, que está incomodado, está dizendo que eu sou mentiroso e tal. E o outro lá, abnegado, está mostrando com documentos que era uma mentira e tudo mais, né? Como é que o historiador, como você distingue entre distorção ou invenção? Olha, eu primeiro eu diria uma coisa, né? O historiador, ele trabalha com uma verdade como horizonte, né? A gente sabe que é muito, se não impossível, chegar numa eu sempre falo, o historiador é como um investigador de acidente aéreo que chegou depois do acidente. Ou seja, tá tudo lá, só tem estilhaço, você vai levar tudo aquilo para um galpão, botar todos eles pertinho um do outro, tentar entender o que aconteceu através dos resquícios. Você não tem mais um avião inteiro, né? Você não tem mais as vítimas inteiras, você tem que ir lá na minúcia tentar entender com os restos. Então, os restos que nós temos são as fontes. Então, às vezes um documento, às vezes pode ser um pedaço de um avental. Né? Então a gente vai com essas ferramentas lá. Né? O Marc Bloch, que foi um historiador, inclusive, que agora entrou no Panteão, né? Panteão em Paris, né? Foi ele e a esposa dele, né? Ele foi assassinado lá durante a Segunda Guerra pelos nazistas.
ele falava exatamente isso, né? Os boatos falsos, né? Eles nascem, se espalham, e o papel do historiador é sempre voltar e checar naquilo que é verificável, né? Os lugares, as pessoas, o que bate e o que não bate. Não que a gente vai fazer um trabalho de juiz, porque nós estamos até interessados, por exemplo, no que é mentira. Como você me perguntou agora, né? É uma pergunta de historiador. Ou seja, como é que ele passou credibilidade nesse momento? Então, beleza, a gente já estipulou que aquilo. Ele mesmo falou, né? Ele mesmo fez uma confissão lá em 1897. Ele mesmo falou que era mentira. Mas isso não quer dizer que isso deixa de ser interessante. Ou seja, por que ele falou isso? Qual era o papel dessa mentira naquela sociedade, naquele momento? A quem servia? A quem atacava? Então, acho que isso é importante. O historiador, não é que tudo é história, mas tudo pode ser historicizado. São duas coisas diferentes. Né? O pessoal fala, tudo é história. Não, porque se tudo é história, nada é história. São absolutos. Então, assim, tudo pode ser historicizado. Então, acho que é isso. A gente distingue digamos, a invenção do fato através da checagem, né? Mas não é um luxo nosso. O jornalista, pelo menos, costumavam fazer bastante, né? Mas, esse é o papel do jornalista, por exemplo, né? Eu saber o que é fato e o que é uma opinião, o que é uma narrativa, o que é uma invenção e tudo mais. E o historiador mais ainda, com a vantagem que na verdade é uma desvantagem. Ou seja, que geralmente está falando do futuro. O pessoal acha que o fato de a questão de aquilo ter passado é uma vantagem, é uma grande desvantagem. É uma grande desvantagem, na verdade. Então, o historiador opera com a passagem do tempo como uma deficiência. Então, ele sabe que... Eu pego muito no pé quando as pessoas falam sobre história da maçonaria e tal, porque tem essa falsa impressão de similitude. Né? Então, o cara fala, eu sou maçom, eu estou investigando aqui esse cara que era maçom há 300 anos atrás. Então, a gente é praticamente a mesma pessoa. A gente pensa muito igual, porque nós dois somos maçom. Ou seja, você pega um elemento de identidade, né, e aplica ele a um passado muito remoto. Então, eu gosto muito da concepção de um historiador chamado David Lowenthal, que ele fala, né, o passado é um país estrangeiro. Então, toda vez que você visita o passado, e detalhe, pode ser o passado do teu país, da tua língua... Né? O passado é um país estrangeiro. O passado é como se fosse lá para Conchinchina, entendeu? É você ir lá para Tailândia agora, você não sabe a língua, você não sabe os costumes, você não sabe os códigos culturais. Então o passado é sempre um país estrangeiro. Né? E o historiador é esse turista que faz de tudo para parecer um local. Sobre o que ocorre na confissão em Paris em 1897. Uhum. Você chegou a achar algum documento que relata esse fato? Sim. A história do Léo Taxil está super bem documentada. Né? Tem documentos em vários locais de Paris. Paris é uma cidade, graças a Deus, com ótimos arquivos, vários e ótimos arquivos. E vários e ótimos arquivistas. O historiador pouco sem a ajuda de ótimos arquivistas, bibliotecários, né, as pessoas que trabalham com ciências da informação e tudo mais, porque isso tudo precisa ser catalogado, precisa ser encontrável. Você precisa poder encontrar o documento. Então e está super documentado. Você não precisa nem em vários documentos muito obscuros, mas se você for numa hemeroteca, que é uma biblioteca de jornais antigos, né, se você não for numa hemeroteca lá na BNF, na Bibliothèque Nationale Française, que fica bem ali no centrão de Paris, na Praça François Mitterrand, é um complexo de prédios e tudo aquilo é a Biblioteca Nacional Francesa. Se você for lá na hemeroteca,
e for lá em jornais, eu vou até dar uma data, 19 de abril de 1897. Se você for lá e ver os jornais dessa época, você vai encontrar, principalmente nos órgãos da imprensa católica, a convocação dele para apresentar a Diana Vaughan, por exemplo. Né? Então, só que o que acontece é o seguinte, não aparece nenhuma Diana Vaughan, ele sobe ao palco e diz, olha galera, isso era uma farsa, né? Foi uma farsa que eu espalhei durante 12 anos, ele vai lá, ele agradece, ele dá uma... Ele é meio irônico, por isso que eu falo, ele me parece uma pessoa super em conflito, sabe? Então ele é meio irônico com os bispos, com os jornais católicos e tal, fala, olha, vocês ajudaram a espalhar mentira. Eu acho que ali tem uma coisa meio crise de consciência, sabe? Tem uma coisa crise de consciência, porque, novamente, eu acho que são duas instituições que estão sempre tentando apelar ao melhor em você, né? Eu acho que a maçonaria, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a maçonaria ela tenta realmente fazer com que o ser humano melhore, né? Através do, eu sempre falo isso, né? Da filosofia moral, que hoje em dia parece uma platitude falar de filosofia moral, mas na época era algo bastante revolucionário, digamos assim. E a Igreja Católica, obviamente, através, né, do aprimoramento e também amar o próximo e tudo mais. Então acho meio difícil que ele tenha passado por essas duas instituições, espinafrado as duas, primeiro falando horrores e barbaridades sobre a Igreja Católica e depois falando horrores e barbaridades sobre a maçonaria, incólume. Eu acho que a pessoa tem que ser meio que um psicopata pra ficar... Eu acho que ali ele teve meio que uma crise de identidade, talvez, se me permite a psicologia de botequim. Aliás, isso é uma coisa que o historiador nunca deve fazer, né? Psicologizar o fato é a coisa que o historiador nunca deve fazer, né? Mas aqui, como a gente está conversando sobre isso, né, eu estou dando a minha impressão pessoal, que às vezes lendo os documentos eu falo, pô, parece uma pessoa numa crise grande, né? Então acho que então, quem quiser ler essa confissão inteira, né, tem um jornal chamado Le Frondeur, de Paris, lá, que é da imprensa católica e tal. Dá para ler a confusão toda, né? Tem lá o que ele diz, rola um tumulto, ele sai escoltado pela polícia. A história de quando ele revela lá, né, a 19 de abril de 1897, é super interessante. Então vale a pena ler. Quem for a Paris, tiver um tempinho, vá lá na BNF. Tem uma pequena burocracia lá para se tornar leitor da biblioteca, fazer a carteirinha, mas não é nada difícil, o pessoal é super simpático. Então quem quiser, novamente, esses documentos, porque foi em 1897, para nós historiadores foi ontem, né? Então tá cheio. Os próprios arquivos do Léo Taxil também são super conhecidos e tudo. Desculpa, bati aqui. Super conhecidos e acessíveis. Eu acho que hoje em dia, por isso que eu falo, né, que é uma mentira inventada, tá muito claro. Inclusive ele mesmo disse que era uma mentira, né? O interessante é porque vive. Justamente, se todo foi desmentido, por que o relato sobreviveu? Que responsabilidade tem a maçonaria por não ter contrariado eficazmente este relato? Olha, eu acho que a cultura como entretenimento, né, ela acaba moldando bastante o que vira notícia, né? Eu acho que tudo que prende atenção tem vantagem, e a gente sabe isso melhor do que ninguém. Tudo que aquilo que prende atenção tem vantagem sobre aquilo que é verdadeiro. Se você quiser é o seu caso, é o meu caso, né? Nós todos que temos ali um Instagram, alguma coisa para divulgar o nosso trabalho, nós sabemos que um post, por exemplo, que a gente faz com fins educacionais, falando de algum conceito histórico e tal, a própria mídia social, ela não mostra aquilo para outras pessoas. Não mostra. Se você coloca alguma coisa um pouco mais polêmica,
vai mostrar para pessoas que não te seguem, vai meio que dar um impulso. Né? Então eu acho que a própria formatação da sociedade de informação que a gente tem hoje, ela é a exacerbação disso. Né? Ou seja, aquilo que atrai a atenção tem muito mais vantagem sobre aquilo que é verdadeiro. O verdadeiro é só verdadeiro. Certo. Não tem nenhuma atração naquilo. Então, eu acho que o Taxil ele percebeu naquela sociedade literária, de consumo literário muito ávido, ele percebeu que dava para lucrar mantendo o público fascinado com aquilo que já era tested and proved, sabe? Aquilo já tinha sido testado e aprovado várias vezes durante a história, principalmente na França. E a maçonaria estava muito em evidência naquele momento, os maçons, por várias questões, por serem parte do governo francês, por estarem em alguns embates com a Igreja Católica, eles estavam muito em evidência. Então ele falou, olha, se eu manter o público fascinado com isso aqui, isso vai render. Por exemplo, a gente tem uma reedição disso hoje em dia no Brasil. Né? Infelizmente, por questões laborais, por ser historiador, às vezes eu tenho que ficar a par dessas coisas. Mas novamente, só diferencia a plataforma. Mas tem várias pessoas no YouTube, no Instagram, no TikTok, falando de que maçonaria é luciferiana e tal. Ou seja, o fascínio continua rendendo. Né? E aí, onde tiver lucro, vai ter sempre alguém querendo... vai sempre querer explorar. E você acredita, finalmente, que o silêncio protege ou deixa o relato nas mãos de terceiros? Olha, eu acho que novamente, uma coisa que quando a gente fala de maçonaria, a gente tem que entender que o silêncio, digamos assim, na maçonaria é uma postura, digamos assim, é uma postura dentro do ritual maçônico. E hoje em dia, até digamos assim, é uma postura, o maçom que não fala os segredos, né? Ele não fala por uma questão de oh meu Deus do céu, a palavra em português. De bom caráter. Né? Ou seja, se eu falo contigo, Luiz, eu vou falar contigo... mesmo que seja uma coisa menor, não é nenhum segredo teu. Mas, por exemplo, se você me fala assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça hoje, vou tomar uma aspirina. Tá, beleza. Não é de bom tom eu chegar para uma outra pessoa e dizer, do nada, o Luiz tá com dor de cabeça e tá tomando aspirina, hein? Isso não é da minha conta. Então, acho que quando você faz parte de um clube, eu não vejo, e eu faço parte de outros clubes e tal... É muito raro você ver alguém comentando negócios internos daquele clube fora, porque não é de bom tom. Né? Certo. E, novamente, todos os segredos, eu falo isso como historiador, todos os segredos maçônicos estão publicados, os ritualísticos. Né? Todos os segredos ritualísticos estão publicados, estão todos publicados. Isso não é mais segredo nenhum. Tanto é que a gente tem ótimos pesquisadores da maçonaria que não são maçons. Né? Então, assim... e não há nenhuma necessidade de falar desses segredos ritualísticos, porque não agrega em nada. Não agrega em nada. Se eu falar qual é a palavra de passe do grau X, não acrescenta em nada. Como historiador, não acrescenta em nada na discussão. Não. Entendeu? Eu estou preocupado com a estrutura, de como é que se molda, novamente, como a gente está conversando aqui, né? Como é que essa mentira se sustenta por tanto tempo, etc, etc, etc. Mas isso não quer dizer nada. Então, o silêncio da maçonaria, o proclamado silêncio, primeiro eu acho que ele não existe. Eu acho que a maçonaria é muito pública, sempre foi muito pública, com notórios episódios de silenciamento. É diferente. Quem está sob uma ditadura, como a salazarista, a ditadura do Franco, onde a maçonaria era perseguida, você tem que ser suicida para tornar aquilo público. Você está sendo perseguido. Né? Então é uma questão novamente, às vezes é uma questão até heróica. Né? Numa perseguição, numa ditadura, muitas vezes o silêncio, a ocultação,
né? São atos de salvar não só a própria vida, mas salvar a vida de outro. Então, por causa desses episódios e por causa de uma certa discrição, digamos assim, se criou um mito que a maçonaria é super secreta e não sei o que. E não é. Eu não acho que a maçonaria seja uma sociedade secreta para nada. A questão é que ela tem esse caráter ritualístico do silêncio. E aí algumas pessoas acham que isso se estende a não falar sobre maçonaria. O que aí eu acho um erro, é um erro causado por uma questão honesta. Então, a maioria das pessoas. A questão é que uma pessoa, por ser maçom, não está necessariamente preparada para falar em nome de uma instituição toda. Né? Não está preparada necessariamente para falar em grande profundidade sobre os ensinamentos da maçonaria. Eu acho temerário a gente achar que todo maçom está pronto para esse papel de... Tanto é que, por exemplo, a grande loja da Inglaterra tem pessoas para falarem com a imprensa. É isso. Então, nem os próprios dirigentes vão até a imprensa e falam, olha, isso e aquilo. Não, tem... Porque hoje em dia, nada mais pode ser amador. Né? Você tem que fazer aquilo numa estrutura profissional e tal, porque é uma instituição. No caso da maçonaria inglesa, por exemplo, é uma instituição que doa milhões para caridade todo ano. Não é café pequeno. Não. Então, para nada. Eu acho que é isso. Então, a gente acaba, digamos assim, a gente acaba prejudicado por uma postura de zelo. Eu diria mais do que silêncio, eu diria que é de zelo. A gente tem um zelo pela instituição, pela prática, né, porque a gente, digamos assim, preza por ela, e ninguém quer ver uma coisa que, por exemplo, o maçom, né, gosta de ser maçom, gosta da sua loja, gosta da sociabilidade, das amizades, das conexões que aquela prática, aquela instituição traz. Obviamente, ele não quer abrir a porteira. Né? Não quer abrir a porteira disso aí. Então, acho que é super interessante a gente pensar nisso. Tem esse zelo, né? Mas, agora, mais do que nunca, eu acho que a gente está se vendo numa necessidade de abrir um pouco mais. E também de entender que pessoas de fora falando sobre maçonaria enriquecem a maçonaria. Né? Traz visões novas, traz entendimentos novos. E eu sempre uso o exemplo, por exemplo, da história da arte. A história da arte foi o que mais propulsionou, é o que mais propulsiona o mercado da arte. Então, se não tem gente fazendo tese sobre um Gauguin, se não tem gente fazendo dissertação sobre um Picasso, ninguém vai dar muita bola para um Gauguin, para o Picasso por si só. Né? Então, são esses estudos, na verdade, que trazem uma outra visão, trazem uma apreciação do público. E eu acho que não vai ter muito como escapar também. Eu acho que para sobreviver no século XXI, não é que a gente vai abrir a porteira e agora né, as sessões são abertas. Mas eu já está perdendo. Eu acho que as grandes lojas estão perdendo o melindre de falarem sobre a sua existência, de falarem sobre os seus membros, de falarem... Porque, novamente, é uma instituição que está na sociedade há muito tempo e não deve nada para ninguém, né? Muito certo. Felipe, para ir fechando, gostaria de deixar uma mensagem final para todas as pessoas que estão vendo neste episódio do podcast? Olha, eu vou aproveitar isso que você estava falando do silêncio, né? Tem um historiador francês chamado Pierre Nora, que eu gosto muito, e todos os historiadores formados na minha geração, e até um pouco antes, e eu espero que até hoje, a gente aprecia muito. Pierre Nora falava que era isso, né? Ele escrevia muito sobre como a sociedade se constrói, como elas disputam a sua memória coletiva. Né? Isso é muito clássico de toda a sociedade. E ele falava uma coisa que hoje em dia se tornou até um lugar comum. Ele falava que quem não ocupa espaço da narrativa acaba deixando que os outros escrevam a narrativa por ela.
né? Então, eu sempre falo que trazer um olhar profissional, de história profissional, para a maçonaria não é algemá-la, é libertá-la. É trazer um entendimento melhor sobre a sua própria história, né? Então, novamente, por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção aqui com a mensagem final, a gente critica o Léo Taxil por ter falado mentiras que até hoje são espalhadas sobre a maçonaria, mas muitas vezes nós espalhamos mentiras sobre a Igreja Católica que o Léo Taxil escreveu. Ah, certo. Né? A gente tem preconceito muitas vezes, né? A gente, que eu digo a sociedade, né? Não os maçons, mas assim, as pessoas também acreditam nas mentiras que o Léo Taxil escreveu sobre a Igreja Católica. Né? Então, assim, a mentira é uma faca que corta para os dois lados. Então, eu acho que é essa a questão. A gente não pode só, novamente, né, principalmente hoje em dia com as redes sociais, acreditar naquilo que nos agrada, né, e desacreditar se algo não nos agrada, ou acreditar numa mentira porque ela fere alguém que nos feriu. Né? Então, assim, eu acho que novamente, e aí a maçonaria vem com essa mensagem de ética, de moral muito forte. A gente tem que ser justo. A gente precisa ser justo. Então, e isso geralmente não é um lugar muito confortável, porque às vezes é ter que concordar com alguém que você não gosta. Porque é a coisa justa a se fazer. Então, eu acho que é isso, né? O Léo Taxil, ele deixa essa... Além de ser um pioneiro, eu diria, dessa sociedade que a gente vive, ele deixa isso muito forte, né? Como a gente tem que ter um ceticismo saudável. Não acreditar, mas a gente tem que ter um ceticismo saudável quando lê algo, principalmente quando aquilo dá a cabeça de quem a gente não gosta de bandeja. E eu acho que ele mostrou isso. Né? Naquele momento todo mundo queria botar a maçonaria na fogueira, ele só entregou a maçonaria de bandeja e todo mundo fez um banquete com aquilo. Só para 12 anos depois ele chegar, pessoal, foi mal, era tudo mentira. E aí o mal já está feito, está espalhado e a gente repete até hoje. Né? Ele foi a influência da época. Foi. O Léo Taxil, um grande influencer. E morreu esquecido. Exatamente. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco o seu conhecimento e o seu rigor histórico. Foi uma verdadeira honra receber você no A Voz do Silêncio. Espero que esta seja a primeira de muitas conversas. Meu querido irmão, receba um forte abraço e nosso mais sincero agradecimento. Obrigado, meu irmão. Um prazer falar contigo. Un placer muy grande de hablar con todos ustedes y bueno, hablamos en español en la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Yo que agradeço.